As plantas de cobertura foram incorporadas no sistema de produção como uma opção sustentável para o manejo do solo. Os benefícios envolvem a química, física e microbiologia para a melhoria da sanidade, descompactação, proteção contra a erosão e produção de massa, que ajuda no equilíbrio térmico. Mas cada espécie de planta deve ser redirecionada de acordo com a necessidade do solo. Os resultados que a gente tem visto nos nossos experimentos mostram que cada solo vai ter uma demanda de planta de cobertura diferente. Então, às vezes um solo mais argiloso, com um histórico aí de muito tempo de plantas de gramíneas, por exemplo, ele vai responder mais a uma entrada de um outro gênero, como planta de cobertura. Às vezes um solo mais arenoso, ele demanda um acúmulo de matéria orgânica maior, e aí as gramíneas às vezes respondem mais. Então depende um pouco da característica e do histórico da área, né, de como aquela área vem sendo explorada ao longo dos últimos anos. Algumas contam com outras utilidades no sistema, como pastagem, silagem ou produção de grãos. No solo, elas fazem a ciclagem de nutrientes, disponibilizando para a cultura seguinte, o que aumenta a produtividade. Se a próxima cultura for a soja, a planta de cobertura a ser usada pode ser outra leguminosa, porque tem grande potencial de fixação de nitrogênio. Outra vantagem é o manejo de plantas daninhas. São duas as principais interferências no controle. Uma é a alelopatia, a interferência no ambiente da daninha. A segunda é a suspensão, quando há disputa por luz, água e nutrientes. A gente pode fazer como alternativa de culturas em cima de uma área num final de janela de plantio, aí, uma soja mais tardia que você colheu e que já não está numa janela ideal de produção do milho. Quais seriam as alternativas para a gente potencializar a produtividade do sistema como um todo? E aí, pensando nisso, há 2 anos a gente vem conduzindo esse experimento aqui no GAPS, em parceria com o GAPS, onde a gente está testando 13 sistemas de manejo diferente em cima dessas áreas, nessa colheita de soja tardia e plantio a posterior. Então a gente tem desde culturas graníferas, como o milho, o sorgo e o girassol, consociados com a planta forrageira, no caso os capins, principalmente nesse experimento são as braquiárias. Então nós temos 3 tipos de braquiárias, o paiaguás, o marandu e o rosiziensis, e também nós estamos testando puramente só a planta de cobertura em si, porque seria uma alternativa para o produtor não ter uma safrinha naquela área, mas potencializar as próximas safras. Com os benefícios na busca por plantas que se encaixem nos mais variados sistemas de produção, a pesquisa se torna fundamental. Ter o produtor próximo desses resultados é garantir a aplicação dos resultados. Hoje eles têm uma pesquisa bem estruturada, né, de mais de 10 anos, onde ele conta com a sua própria equipe de pesquisa, né, junto da experiência dos agricultores, mas também com parcerias externas, o IF Goiano, o UNIRV, a própria Embrapa. A gente tem uma parceria muito forte tanto na área de plantas de cobertura como outras áreas da ciência. Os resultados não são imediatos, mas com o tempo, o produtor pode reduzir os custos de produção. O principal gargalo é a falta de certificação de sementes. Sem origem garantida, o que seria solução pode se tornar um problema para o produtor. Na busca de solução, o GAAS teve a iniciativa de buscar produtores para produções dessas sementes, com alto critério de qualidade. O projeto nasceu aí, inclusive, dentro do grupo, né, de uma demanda exatamente dos produtores, né, dos agricultores, que tem uma dificuldade muito grande para conseguir sementes, né, para fazer esses mix de planta de cobertura. Sementes de qualidade, né, semente realmente aquela, você acaba comprando algumas sementes que vêm com muitas misturas que você não deseja, né, e saiu de uma conversa dentre os grupos nossos, de uma demanda pela dificuldade de se conseguir essas sementes no mercado, né, existe algumas sementes aí, tipo milheto, algumas sementes têm bastante facilidade de se achar, mas a grande maioria delas é difícil, principalmente sozinha, né, semente de boa qualidade. E aí a gente resolveu fazer esse esforço dentro do grupo para que os agricultores fizessem um intercâmbio dessas sementes, né? A gente tentou via Embrapa também, para que a Embrapa também ajudasse a gente a fazer essa ponte, né, com essa produção de sementes. A gente está ainda construindo uma parceria com eles, mas enfim, a gente resolveu fazer mais rápido, sair da iniciativa privada sempre, né? Então a gente resolveu fazer uma iniciativa do próprio GAS mesmo, de os produtores cada um plantar uma planta de cobertura de interesse, né? E depois a gente fazer essas trocas de sementes, né?
Em parceria com as empresas especializadas no assunto, a comercialização e troca de material vai ser coordenada para que o produtor tenha as informações necessárias do que está adquirindo, já que nem todo grão pode ser semente. E aí ele procurar uma semente fiscalizada e legalizada para que ele fique livre de qualquer problema de planta daninha, de trazer mais plantas daninhas para o seu sistema de cultivo e garantir a identidade genética daquele material que ele vai utilizar na área. O ideal seria que o produtor possa produzir um pouco da semente que ele vai utilizar e ele pode ir produzir essa semente ali conforme ele compra esse material de maneira certificada e tem a garantia disso, mas com o tempo é necessário você voltar para o banco de germoplasma fornecedor da semente genética, né, que a gente chama, que aí ele pode fazer ter a garantia do material genético que ele está utilizando. Então ele pode multiplicar ali durante 2, 3, até 4 safras e depois ele precisa voltar nesse banco original. O ideal seria que a gente tivesse essa condição de um arranjo produtivo, onde você tivesse os produtores, a demanda dos produtores, por um lado, para você garantir a oferta por outro, porque você tem que produzir a semente que você vai usar na safra que vem, tem que estar sendo colhida agora, no máximo, né? Então você tem que ter esse planejamento da semente que você vai utilizar já para a próxima safrinha. A semente ela precisa de ser produzida com inspeção do Ministério da Agricultura, porque até então existe muito grão sendo plantado como semente. Então o mercado está carente e nós estamos articulando esse trabalho para poder ter disponibilidade de semente em quantidade, qualidade e preço acessível. A escassez de semente no mercado é que precisa ter um equilíbrio entre oferta e demanda, certo? Então, nesse intuito nós estamos em busca de plantio de áreas para a produção de semente de planta de cobertura.